Bom, aí beleza, fiz a introdução, ficou lá legal, ficou bacana e tal, que bom. Bom, claro que nós vamos fazer a introdução depois de ter feito todo um percurso de planejamento do texto, né? Então, primeiro a gente faz o esqueleto, beleza? O esqueleto da introdução, no caso, seria gênero, né? Conceito popular de masculinidade. Última parte, se prejudica os homens. A perguntinha lá, se prejudica os homens, beleza? E eu vou fazer, claro, que um levantamento dos argumentos que eu posso utilizar, né, com base nos textos motivadores e com base nos conhecimentos que eu tenho. Fiz lá minha listinha de argumentos, trabalhei com as ideias, né, planejei tudo bonitinho. E agora como é que eu vou colocar, como é que eu vou criar uma estratégia para criar um bom texto, né? Primeiro a gente fez uma introdução apresentando uma pergunta, beleza? Então eu vou ter que responder essa pergunta, evidentemente, eu não vou deixar essa pergunta no ar, tranquilo? Só que no primeiro momento, lá na sala de aula, nós vimos que finalizei, fiz a perguntinha. Argumento 1, eu vou definir, eu vou conceituar, né, essa ideia de cultural de masculinidade. O que é, segundo o fator cultural, numa sociedade como a nossa, o conceito de masculinidade. Então o primeiro argumento seria esse. Então eu vou lá, defino, né? E eu vou trabalhar assim. Como que eu planejo esse parágrafo? Porque ele vai ter uma outra função, né? A gente tem um parágrafo introdutório que cumpre a função de apresentar o tema para o leitor. O parágrafo do desenvolvimento, ele vai trabalhar com, primeira etapa, um tópico, certo? Esse tópico é uma afirmação que eu vou fazer. Afirmei, eu vou precisar comprovar esse tópico, então eu vou trazer argumentos para comprovar esse tópico. E por fim eu vou fazer uma análise, que no caso pode até ser a apresentação de consequências daquilo que eu disse antes. Então primeiro vamos definir, quer ver como é que fica? Olha só, presta atenção nas etapas para a gente poder captar a lógica da coisa ali, né? Eu vou dizer assim que, sob uma primeira perspectiva, é mister compreender o que significa ser homem na sociedade contemporânea, beleza? Então vamos lá, sob uma primeira perspectiva, é mister compreender o que significa ser homem na sociedade contemporânea. E no caso aqui a gente pode até adaptar isso, sociedade contemporânea no Brasil, sociedade brasileira, né? Alguma coisa assim, vamos contextualizar no nosso caso. O importante é o seguinte, se eu falei que é mister compreender, né? Que é a primeira etapa da construção do argumento, eu estou dizendo que eu preciso explicar, vamos compreender então, a minha proposta é essa, né? Vamos compreender. O que significa ser homem na sociedade contemporânea brasileira atual? Significa, basicamente, não só na brasileira, evidentemente, mas num contexto muito mais amplo do que isso. Pelo que nós vimos no nosso levantamento argumentativo, ser homem, esse conceito de masculinidade, que é um conceito cultural, né? Ele tem uma relação muito forte com, primeiro, não demonstrar medo. Isso significa que o homem não pode chorar, é aquela história de menino não chora, né? O homem precisa estar o tempo inteiro na iniciativa, ele precisa ter prontidão sexual, inclusive, ele precisa atender a certas expectativas em relação à conversa que precisa ter com as mulheres, ele precisa ser provedor da casa o tempo inteiro. Então eu vou pegar esses fundamentos, vou organizar. Aí como é que vai ficar, né? Vamos ver como é que vai ficar depois, beleza? Por fim, eu vou fazer uma análise, que no caso aqui eu vou colocar uma consequência, né? Porque eu coloquei aqui algumas características do que é ser homem na sociedade contemporânea e brasileira. No final eu vou falar que, consequentemente, o homem que não se encaixa num desses perfis, ele acaba sendo colocado fora de uma determinada caixa de masculinidade, ele vai ser julgado, certo? Então, por exemplo, um homem que não se mostra corajoso em algum momento, que demonstra medo ou que chora, ele é tirado dessa caixa da masculinidade, o que é uma coisa que não é muito legal, nem com o homem, primeiro, né? Nem muito menos com a mulher, porque é uma situação de machismo. Uma vez que, se o indivíduo tem coragem, ele é homem, e não ter coragem seria, portanto, uma característica feminina. E quando o homem apresenta uma característica feminina, ele seria, de certa forma, julgado e diminuído por essas características, né? Então, bom, beleza, vamos lá, né? Retomando. Eu vou dizer que é mister compreender o que significa ser homem na sociedade. Afirmei? Então vamos lá, o que é ser homem, certo? E por fim, qual que é a consequência desses conceitos, dessas definições? Vamos ver como é que fica o parágrafo? Mas agora, quer ver?